homem negro não é um homem. É a frase do Francis Fanon. O homem negro não é um homem. O que é um homem negro, então, cara preto? Ele vai falar, o homem negro é um homem negro. E aí, abre um parênteses. Quando ele está falando homem, ele, Fanon, machista, década de 50, não leu Foucault, linguagem inclusiva, não leu Butler, não leu não sei quem. Ele está falando ser humano, não está falando só o homem no sentido masculino. Quando ele diz que o negro não é um homem, ele está falando que o negro não é humano. Se o Fanon diz que o negro não é um homem, e é verdade, nessa sociedade racializada, capitalista, etc., também é necessário dizer que o negro é um homem. Apesar de, nessa sociedade, o negro não ser considerado um homem, o negro é um homem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, apesar de existir racismo, apesar dos negros estarem segregados nas periferias, apesar do racismo atravessar a nossa existência em todos os momentos da nossa vida, apesar do racismo colocar a gente numa situação humana muito diferente de outros povos que não foram vítimas do racismo, isso significa que algumas coisas que os caras vivem, nós também vivemos. Isso é incontornável. Isso significa que a gente vai vivenciar, voltando para o gênero, enquanto homem ou enquanto mulher, todas as dores e as delícias de ser homens ou mulheres. Ele também tem esse modelo de homem como um ideal do que é ser homem. Só que esse homem aqui, ele tem um monte de problemas. Alguns deles do feminismo já vem apontando. Do ponto de vista, se a gente pensar de violência contra a mulher, do ponto de vista de uma ideia de que só esse cara aparece como sujeito. Aliás, todo o arcabouço ocidental, ele parte desse pressuposto aqui, né? Tanto que, para o Ocidente, a gente confunde a palavra homem com humano. Elas aparecem como sinônimo. Tanto que, em todos os contos de fadas, o sujeito é sempre um homem. Esse homem-tema, essa ideia de homem, ela não é vivida igual para todos os homens. Se o negro não está isento às dores e à delícia de ser homem, por mais que ele seja negro, e por mais que no racismo o homem negro não é um homem, mas ele ainda vivencia as dores e delícias de ser homem, também é verdade que esse homem, ele está em crise. Vários autores que estudam masculinidade têm chamado a atenção para uma crise da masculinidade, porque esse homem que resolve tudo no grito, na força, na porrada, ele é cada vez mais ineficiente. Hoje, se a gente comparar hoje com 50 anos atrás, essa mocinha que aparecia lá no Popeye, precisava o Popeye ou o Popeye disputar com o Brutus, ela não existe mais, porque agora as mulheres em vários espaços, por mais que o machismo continue, elas estão inclusive à frente dos homens em alguns indicadores. Em alguns. Elas continuam ganhando menos, tripla jornada de trabalho, etc. Mas em alguns lugares elas estão superando os homens. O que significa que isso recoloca as relações de gênero num outro lugar. E os homens estão perdidões. Os homens não sabem muito bem o que fazer com essa mulher de hoje. Porque eles foram formados, eles, de novo eles, é o nós. Mas vamos falar eles enquanto tema. Eles foram formados numa ideia de homem que é o homem que dá a última palavra, é o homem que é o provedor, é o homem que canta a mulher, é o homem que é o sujeito, e a mulher é só o objeto. Só que as relações mudaram, a mulher também é sujeito, e esse homem ficou perdido. Não dá para pensar o homem negro sem pensar os homens no geral também. Não dá para pensar, e pensar os homens negros, os homens no geral, inclui pensar também em privilégios. Mas o homem negro tem privilégio? É uma pergunta que a gente não responde de forma sim ou não. O ponto é que, do ponto de vista do gênero, se o homem negro goza da dor e a delícia de ser homem, em alguns momentos ele também tem privilégios postos pelo patriarcado. O colonialismo, ele cria uma linha de cor na sociedade. Ele rompe a nossa humanidade no meio e dá a entender que a humanidade é só o que está desse lado do pedaço. Porque a gente, para o Francis Fanon, o ser humano é emoção, é razão, é corpo, é alma, é sensualidade, mas é também leis, regras, é instinto, mas é também tabus, repressão, tudo isso é o ser humano. Mas aí o que a sociedade colonial faz? Ela cria uma linha de humanidade e diz que só é humano o que está do lado de cá.
para a sociedade ocidental, o símbolo de ser humano é branco. O branco é símbolo de humanidade. Aliás, o branco é a expressão universal de humanidade. Se o branco é a expressão universal de humanidade, e quem não é branco? Quem não é branco não é humano. Quem não é branco, para se humanizar, precisa embranquecer. Dentro do debate da masculinidade, foi criada uma política, na época do governo Lula, uma política nacional de saúde integral do homem. Tem todo um movimento interessante do SUS, que constata que os homens não vão para a unidade de saúde. Quando a gente vai olhar quais são as preocupações da política de saúde do homem, elas são preocupações que afetam os homens. Mas que homem? De novo a gente volta para cá. São os homens brancos. Por exemplo, os negros morrem mais atropelados e os brancos morrem mais dirigindo. A política está bastante preocupada com o acidente de quem está conduzindo. Os homens negros morrem mais por arma de fogo, como você sabe. Toda vez que eu penso o homem no geral, ou o humano no geral, o negro não está. Porque o negro é o outro. O negro é o específico. O negro, para ele entrar, eu preciso especificar. Quando que eu vou aparecer, então? Quando que eu sou percebido? Eu sou percebido quando alguém esbarra em mim. Eu sou percebido quando essa ideia de humanidade encontra algum obstáculo pelo caminho. Eu sou percebido apenas como obstáculo. Eu sou percebido apenas como algo que está incomodando. Eu sou percebido apenas como algo que é suspeito. Então o preto passa a ser depositário de todas as agressões, as taras, vai dizer o Fanon, tara, que o próprio branco tem, mas que ele não consegue ver nele. E quais são essas taras? O corpo. Porque qual era o lugar do escravo? Se a gente pensar na sociedade de classe, na divisão de classe, olha o palavrão de novo, na escravidão. O branco é quem controla, é a mente. E o corpo? O corpo é o escravo. Por mais que o negro seja invisível, eu não posso abrir mão desse corpo. Porque eu preciso que a produção continue. O objetivo não é exterminar os negros, o objetivo é dominar. Eventualmente eu preciso exterminar um ou outro. Porque se o branco jogou para o negro esse corpo, que também é dele, mas ele só vê no negro, esse corpo negro aparece como ameaçador para o branco. E como é ameaçador, precisa estar o tempo inteiro sob vigia. Precisa estar o tempo inteiro sob suspeita. Precisa estar o tempo inteiro sendo caracterizado, sendo coisificado, sendo enquadrado. Do filme do King Kong, a produção pornô. Da produção pornô, a literatura de cordel. Da literatura de cordel, as piadas. O negro é um animal. Não há dúvida. Se o homem negro não existe como homem, mas quando ele aparece como homem, é sempre como um problema, é sempre como uma caricatura, é sempre como algo suspeito, isso traz problemas também do ponto de vista de como eu me vejo. Porque se eu preciso do outro para eu me ver, como que me são apresentados os homens negros? Quando esse homem negro não é aquele homem do Kid Bengala, ele é esse aqui, ó. É esse homem que sempre só pode conquistar alguma coisa a partir do momento que ele se submete ao poder branco. Ou esse aqui, que para conquistar alguma coisa ele tem que degenerar-se a si para ser digno de respeito. Mas esse aqui é inofensivo. Esse ideal só é possível porque dentro de uma ideia animalizada. Se eu tenho uma ideia animalizada do negro, eu tenho um problema. Primeiro porque as pessoas são múltiplas. Nem todo mundo se enquadra nesse perfil animalizado. E aí, para quem não se enquadra, é foda. Porque se o negro não é porra nenhuma, o negro não aparece quando eu penso homem. Quando eu penso negro, é como animal. Agora, se nem animal eu consigo ser, não sobra nada para mim. Nada. Então tem uma questão interessante, quando a gente aceita a ideia do animal, que é pensar que existe uma diversidade de possibilidades da gente ser humano e que há uma dimensão de sofrimento para as pessoas que não conseguem se enquadrar nesse ideal. Para começar, acho que a gente tem que falar de uma coisa que a gente sempre discute ou a gente sempre fala de masculinidades, né? A gente sempre fala de inúmeras construções. A gente não fala de um processo ou de uma construção ou de um referencial, né? A gente fala sempre
de uma série de construções, uma série de possibilidades e uma série de espaços onde se construir isso. Quando alguém nasce, por exemplo, a gente tem inúmeras coisas que perpassam, né? Dentro da barriga, por exemplo, né? A Fê, quando o Tairu nasceu, por exemplo, né? Tinha inúmeros desejos que passavam por essa criança, né? Então a gente pensar que quando um menino nasce, por exemplo, a gente entende que é homem, porque tem um pênis, e isso é o que biologicamente, né, é parte dessa construção social, né? De que para ser homem, primeiramente fora Temer, né, você tem que ter um pênis, você tem que se sociabilizar com questões reconhecidas, né, identitariamente com questões masculinas, você tem que se vestir com padrões masculinos, você tem que se relacionar com pessoas afetivamente, com pessoas do sexo feminino. Então tem uma série de padrões que são estabelecidos para construir as relações sociais, né? A anatomia não é destino. Então é a gente pensar que a construção das masculinidades, ela também perpassa, eu parto do debate de gênero e sexualidade, né, para fazer o debate de masculinidade também, mas é a gente pensar que esses demarcadores, eles vão construir pessoas, né? E aí a gente pensar que em um processo político, em um processo, né, de construção de sociedade, a gente fala de disputa, né? A gente fala de disputa de alguns conceitos, né? Então eu diria que todos esses conceitos que foram jogados nessa pessoa são conceitos que eles estão em disputa, né? São conceitos que eles diariamente passam por processo de construção e desconstrução também, né? É um processo que ele vem pensando manutenção de alguns padrões, né? Então ele vem pensando manutenção de alguns privilégios, manutenção de algumas construções sociais, e ele vem pensando também como que se constrói um modo de sociedade, né? E um modo de sociabilização. Então a gente pensar que naquele degrau de hierarquização também, a gente pensa lá que quem vale mais é o homem branco, seguido pela mulher branca, seguido pelo homem negro, seguido pela mulher negra, né? Então tem algumas construções, alguns fatores sociais que vão dizer isso, né? Que vão dizer a partir dos padrões que é isso que acontece. Acho que é a gente pensar numa ideia de que, assim como essas coisas são construídas e assim como essas coisas elas estão em disputa, a gente pensa que essa disputa ela perpassa por alguns territórios, né? Então ela perpassa pela ideia do homem negro, por exemplo, ser mais violento. Ela perpassa, por exemplo, pela ideia de filmes hollywoodianos que só colocam homens negros em situações violentas, com armas na mão ou coisas do tipo, né? Em todos os momentos a gente chegava e a gente ia até um espaço que dizia pra gente que essas coisas, elas sempre desembocavam no mesmo espaço, né? Elas sempre desembocavam na construção de um homem violento, na construção de um homem macho, viril, né? E aí, isso remete muito, quando, sei lá, a gente pensa que lá na construção da filosofia, por exemplo, Kant falava que para ser homem você tinha que ser nobre, né? E a ideia de nobreza era uma ideia de nobreza que passava por posse, por dinheiro, por terras, por inúmeros fatores sociais, né? Hoje a gente parte de um princípio que a construção das masculinidades, elas estão pairando, né? Elas estão ali para serem construídas, né? Acho que a gente já conseguiu atingir alguns espaços, né? Atingir alguns momentos da construção da masculinidade, que ela já vai dizer pra gente, ela já vai chegar no estágio de contestação. Então ela já vai dizer pra gente o seguinte: esses padrões que foram historicamente construídos, eles não servem mais. Eu queria entender como é a questão da sexualidade, né? Que você abriu um ponto, mas como é a questão da sexualidade nesse papel da masculinidade, assim, tipo, nessa coisa de se relacionar, essa homoafetividade, né? Mas a gente desde a infância, né? Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. Então, a gente é socializado nessa cultura. E desconstruir essa cultura é muito difícil, né? Por isso que a gente está aqui, nesse exercício que é contraditório, é contradição, né? Eu fico vendo várias companheiras e companheiros que hoje são pais, o desafio de contribuir na educação dos filhos e não reproduzir esses elementos, de educar de outra maneira. Está aqui a Fernanda, com o filho, a Ilane Mineiro, com a filha dela, enfim, várias companheiras que a gente conhece aí que estão nesse desafio. A questão que eu coloco para vocês dois: a gente fala muito de reprodução, de naturalização das coisas, mas
o que é produzido e por que é produzido? Por que o machismo continua a ser produzido? Por que né, o patriarcado continua a ser produzido? Quando a gente fala de gênero e sexualidade, a gente não está falando de sexualidade como algo sexual ou sexualmente colocado, né? A gente está falando... primeiro que são duas coisas, né? Gênero está totalmente deslocado do debate de sexualidade, assim como sexualidade está totalmente deslocado desse debate também, né? Quando a gente fala de gênero, quando eu falo de gênero, por exemplo, eu não falo só das bichas ou só das travestis, eu estou falando de todo mundo, né? Quando a gente fala de gênero, a gente fala nos corpos, né? A gente está falando que eu, por exemplo, sou um homem, né? Nasci num corpo masculino e me identifico com esse corpo masculino, sendo assim, sou um homem cisgênero, né? Homossexual, me relaciono afetivamente com pessoas do mesmo sexo. Então, quando eu falo de outras pessoas, né? Quando eu falo de uma pessoa que nasceu num corpo biologicamente masculino, mas se identifica com uma expressão corporal feminina, eu estou falando de uma pessoa transexual ou de uma travesti, né? Então, quando eu falo de um homem que se relaciona, um homem que nasceu biologicamente num corpo masculino e se relaciona com mulheres, eu estou dizendo de um homem cisgênero heterossexual. Então, essas duas coisas, elas se contrapõem, só que elas não fazem parte entre si, né? Não é o debate de gênero nem o de sexualidade que coloca a mulher nesse espaço, né? O que coloca nesse espaço é o racismo, é o machismo, né? São coisas que não é nem o contraponto, né, desse debate, é o outro lado, né? Uma outra coisa, né? Então, acho que é isso, o debate de gênero e sexualidade ele está deslocado desse processo, né? Ele serve muito mais como uma caixa, né? É mais uma caixa, é isso, é mais um demarcador para conseguir dividir esses processos e, mais uma vez, conseguir fortalecer esses espaços, né? Eu fiquei pensando naquele homem, né? Quando a gente fala que está se relacionando, quando a mulher fala que está se relacionando com um homem que é um homem branco, alto, né? Eu fico pensando se for um homem sem pênis, né? É pior ainda, né? Quando a gente fala de relacionamento com pessoas transexuais, isso pega muito mais forte, né? E aí, quando o Sandro pergunta o porquê que o machismo continua sendo reproduzido, eu devolveria a pergunta. Por quê? Eu não faço ideia e adoraria que ele não continuasse, mas é algo estruturante, né? Algo que vai ditar algumas normas, né? Algo que vai construir alguns processos, principalmente econômicos, na sociedade, né? Algo que vai dizer que os homens brancos valem mais, por isso eles devem ganhar mais, por isso eles devem ser os donos, por isso, né? O processo a construção das sexualidades também, a construção dos corpos, ele está totalmente atrelado com o ideário de mundo também, né? Com uma construção de mundo, né? Então, ele vai ditar quem ganha mais, ele vai ditar quem não ganha mais, ele vai ditar quem é o dono do rolê, ele vai ditar... esse debate ele vai estar permeado por todas as questões sociais possíveis, né? Vai para além do debate de gênero. Eu estou pensando enquanto... E aí vai dialogar com o que eu achei fantástico que ele falou. Um projeto de civilização, com um projeto de sociedade, né? Como que a gente consegue juntar as pontas das coisas e como juntar as pontas sem reproduzir os problemas que fizeram as pontas se separarem, né? Então, para ser bem preciso, por que tem um monte de movimento identitário? Porque havia silenciamentos e violências explícitas e implícitas. A noção de universal do homem também serve para o branco, também serve para o hétero, também serve... Você tem um monte de silenciamento que levou à necessidade das pessoas, em carne e osso, afirmarem a sua presença no mundo e se fazer existir, inclusive denunciando esse outro. Do ponto de vista, quando a gente pensa em termos de gênero, foi necessário que o movimento feminista invertesse o jogo e colocasse o homem como outro.